Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, glória a Deus. E versículo 36. Deixa a palavra do Senhor abertinha aí, queridos. Só quero trazer uma introdução, como já falei, a palavra do Senhor, falando a respeito daquilo que é graça. Graça é o dom gratuito de Deus. Simplesmente Deus quis fazer e fez. Ou seja, Deus fez algo que nós não somos merecedores de coisa alguma. Se você recebe seu salário no final do mês, ou aqueles que recebem quinzenalmente ou semanalmente, você recebeu porque você merece isto. Sim ou não, queridos? Amém? E glórias a Deus por isso. Agora, falando a respeito de graça, Deus, ele simplesmente fez isto porque ele quis. Porque ele nos amou. Ele olhou para a humanidade e olhou com os olhos de misericórdia e trouxe a solução através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi trazido até nós para que esta graça viesse ser revelada a cada um de nós e a todos aqueles que acreditarem. Em João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo. Isso aí tem que ser decorado, para não esquecer mais, hein, queridos? Amém? Eu acredito que esta passagem é o cerne de toda a palavra de Deus. É o cerne, ou o centro da nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. E bota glória a Deus nisso, meu amado. Glória a Deus. Então Deus determinou simplesmente isso no seu coração porque Ele quis. Não porque nós somos merecedores. Porque a palavra de Deus é incisiva no que diz respeito a nós. Todos pecaram e destituídos estão na graça de Deus. Você pode olhar para aquela pessoa que está aí no meio da sociedade, dizer, poxa, essa pessoa é legal, essa pessoa é certa, essa pessoa é honesta, essa pessoa ajuda. Isto não é suficiente para ser salvo, queridos, porque todos pecaram. Todos estão devendo algo no reino espiritual. Amém? E você tem que ter essa concepção no seu coração. Da onde você veio e como Deus tirou você. Revelando a sua graça, o seu amor. Graça é que nos leva a ter vida eterna com Cristo Jesus. Amém, queridos? É você reconhecer da onde você foi tirado, do mundo de pecado. Mesmo como eu falei, comentei, olhando para aquela pessoa, você era um exemplo como pai de família. Você é um exemplo como cidadão. Da mesma forma, você tem que reconhecer que é pecador diante de Deus. Glórias a Deus. Isso é importante. É fundamental para que venhamos permanecer na presença do Senhor. E que venhamos crescer diante dele. Nós vamos ver essa passagem e mostrando e revelando sobre duas pessoas. Duas pessoas que diante da sociedade era perfeita, respeitada e honrada. E a outra era uma desonra, uma vergonha. Mas vamos ver um princípio que o próprio Jesus deixou marcado dentro dessa passagem, queridos. E que eu acredito que vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Olha só. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu
que o convidou, disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Glórias a Deus. Você conseguiu visualizar essa situação, querido? Certamente já estivemos ministrando a respeito disso, ou outras pessoas já ministraram dentro dessa passagem, mas o Senhor renova a sua palavra a cada dia. Amém, igreja? E vemos de inúmeras formas, né, sem fugir do contexto dos princípios doutrinários da palavra de Deus. Então vemos aqui um homem chamado Simeu, que ele fazia parte do grupo dos fariseus. Como eu comentei aqui, era um homem honrado. Diante da sociedade judaica, ele era honrado, respeitado e era, de certa forma, considerado o quê? Santo. Amém, queridos? Amém, igreja? E ele convidou Jesus. Eu não sei qual o motivo, certamente questionar os princípios de Jesus, ou querer saber mais, ou talvez até tenha reconhecido, que eu acredito até então, que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, ou o próprio Messias. A princípio eu acredito que ele não tenha reconhecido, mas ele convidou, crendo que talvez este homem seria um profeta. Mesmo até a palavra do Senhor afirmava que ele arrazoava no seu coração, dizendo: se este homem fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. E quando a palavra do Senhor usa esse termo, principalmente pelos religiosos, pecadora, esse é um termo usado no meio judeu na época, né, assim como diz a tradição, que possivelmente essa mulher era prostituta. Amém, queridos? Amém, igreja? Agora veja essa situação, né? Havia outras pessoas ali, outras do grupo ou da família deste fariseu chamado Simão, e chega esta mulher, né? Sabendo que Jesus estava ali, chega essa mulher angustiada na sua alma. Assim, quantas pessoas elas estão angustiadas na sua alma. Agora eu vejo que esta mulher, ela não olhou a Jesus da mesma forma como esse fariseu olhou. Né? Se nós apresentarmos a Cristo Jesus, até mesmo aqui dentro, queridos, cada um tem um conceito diferente. Alguns mais intensos, ou outros não tanto. E nós vamos chegar nesse fim, e você vai poder avaliar, né, a forma como você tem visto a Cristo Jesus. Amém? Algumas pessoas olham para Jesus como Deus e nele tem colocado sua vida à disposição de Deus de uma forma muito mais intensa. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela considerou que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus para perdoar os seus pecados. E esta mulher andava angustiada. Imagina a pressão que ela vivia no seu dia a dia. Não só a pressão da sociedade. Porque aquele que é mau em nossos dias sofre, sim ou não? É ou não é, queridos? Uma pessoa dessa, ela é rejeitada na sociedade. Vamos falar das pessoas que usam droga, das prostitutas. Elas são rejeitadas na sociedade. Né? Se falar de uma pessoa, colocar uma pessoa dentro da sua casa, como é que vai ser a recepção, queridos? Hein? Vai ser a mesma honra de uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que tem índole no meio da sociedade? Vai ser do mesmo jeito, sim ou não? Não, né? Não? Sim ou não? Quem diz sim, levanta a mão. Quem diz não? Ué, gente, vocês não estão entendendo? Então, é assim que nós vemos as coisas. Nós avaliamos a pessoa e tratamos segundo aquilo que nós avaliamos. Ah, essa pessoa faz parte da escória da sociedade. Se eu for visto com ela, vai ser uma vergonha. Vai ser uma desonra. Claro que nós temos que ter o cuidado também, né, gente? Nós temos que vigiar. Em nome de Jesus. Que diz respeito a evangelizar, né, até acredito
que o Espírito Santo, ele pode mover o teu coração, mas tem que ter cuidado. Glória a Deus. Eu me lembrei de um irmão, que ele, na época, não é da maioria da igreja, acho que é da irmã Glória, da irmã Nilci, minha esposa, pastor Fabrício. Não sei se o irmão lembra aquele irmão lá de Joinville, que estava fazendo advocacia aqui direito na Univale, em Itajaí, irmão. E ele disse que tinha um dom de evangelizar travesti. E por algumas vezes eu dei carona, que eu ia na sede de carro, e ele pedia que eu deixasse ele ali na Avenida do Estado. Eu disse, tu pode descer, mas eu vou embora. O dom é teu, meu irmão, fica à vontade. Mas ele tinha o dom. E até então, né, 2 que eram travestis se converteram ao Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus por essas pessoas, em nome de Jesus. Né, porque o Senhor nos enviou a elas. Glórias a Deus. Então esta mulher, ela não quis saber de nada, meu irmão. Sabe aquela coisa angustiada na sua alma? Eu vejo assim que quando a pessoa está com dor, com algum problema físico, e mesmo se ela for uma pessoa recatada, uma pessoa um tanto quanto tímida, se ela estiver com aquela dor, desesperada, ela vai chegar no PA, no pronto-socorro, ela não vai ficar ali quietinha, ela vai pedir socorro. Ela não é, queridos? Você acha que ela vai ficar ali reprimida? Ai, que dor, não, me socorre, eu quero ajuda. Eu acho que eu vou morrer. Você está entendendo? Eu não estou suportando essa dor. Eu acredito que essa mulher ficou angustiada nesse sentido. Ela lá queria saber que aquelas pessoas que estavam ali estavam rejeitando ela, que não aceitavam ela. Ora, quando um fariseu ia aceitar uma mulher dessa dentro da sua casa, ela sabia disso. Mas a angústia no seu coração foi grande demais, queridos. Que ela lançou tudo isso por terra, porque ela queria ter um encontro com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Isso porque ela se sentia pecadora. O fato que não precisa ser um bandido ou uma prostituta para se sentir pecador. Você está entendendo, meu irmão? Amém, igreja? Porque todos nós pecamos. E para Deus não existe pecado pequeno ou grande. Nós temos que entender isso. Nós fazemos variação. Nós colocamos ali aquele termômetro espiritual, né? É o termômetro de pecado. Esse aqui é, meu pecado é pequeno, mas o teu é grande. Tu vigia. Aleluia. Aí continuando a leitura, no versículo 40, o fariseu questionou, se fosse profeta, ele ia saber que esta mulher é pecadora. Só que o nosso Deus é um Deus onisciente. Jesus sabia o que se passava no coração daquele homem. Aí ele dirigiu a palavra falando assim: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dizei-a, mestre. E propôs uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo
perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Glória a Deus. Então veja, gente, né, diante daquela situação, Jesus, ele queria mostrar a Simão algo que ele não estava entendendo. E quando ele fez essa comparação, trazendo essa parábola, mostrando na visão do homem, para que o homem entenda, que todos nós somos devedores. Mas na visão do homem, tem aquela escala. Ah, você é mais pecador que eu. Não, na visão de Deus, todos nós somos pecadores. E o que que nos liberta, queridos? O que que traz a redenção? A graça. A graça é para todos. Amém, gente? A graça, o dom gratuito de Deus. Ou em Cristo Jesus nós somos redimidos. Ou seja, aquilo que Jesus estava falando é que aquele Simão, aquele religioso, deveria considerá-lo, ou no mínimo, da mesma forma que aquela mulher fez. Aceitar, honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, da mesma forma que aquela mulher fez, ou até mais. Ora, por que ele não fez? Porque ele não tinha essa concepção no coração. Que aquele homem que estava na sua casa era o próprio Deus, o próprio Messias. Você está entendendo, meu irmão? E ele questionou. Este homem faltou com hospitalidade. Ora, dentro da tradição, era comum, queridos, né, entregar um óleo para ungir a cabeça. Era comum entregar uma bacia com água para lavar os pés. Era comum recepcionar com um beijo, com um ósculo. Era comum. E Jesus questionou, não fizesse nada disso. Mas olha a atitude desta mulher. E às vezes, queridos, é a forma que nos apresentamos diante de Deus. Às vezes nos apresentamos diante de Deus com muita intensidade. E às vezes nós tornamos aquilo que é santo comum. Porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso, é majestoso. E diante das situações, nós agimos como se fosse um qualquer. Quem colocou sua vida diante de Deus? Diga glória a Deus. Boa coisa você fez, meu irmão. E bota coisa nisso. Coisa boa. Oh, glória a Deus. Diga algo melhor do que servir a Deus, meu irmão. Diga. Alguém deve estar pensando assim. Ou condicionando essa coisa boa. Ah, mas se eu tivesse sucesso no lado financeiro, seria melhor. Meu irmão, as coisas desse mundo vão passar. Vamos ficar com aquilo que é eterno? Vamos ficar com aquilo que é verdadeiro? Entenda-se. Às vezes a pessoa está no engano. Esta mulher estava com o coração quebrantado e seus olhos foram revelados, abertos para a realidade que era Cristo Jesus. A sabedoria, aquilo que veio ao coração dela e revelou, não foi sangue nem carne, querido. Isso aí foi de Deus. Porque ela já tinha um coração à disposição para isso. E a sabedoria veio de Deus, a graça de Deus veio ao coração dela para mostrar que Jesus era o Messias. Agora, este homem achava que não precisava perdão dos pecados e não teve essa concepção no coração, porque essa concepção veio do Espírito Santo, da ação de Deus sobre a nossa vida, porque ele se considerava santo. Agora, aquela mulher se considerava pecadora, pecadora diante de Deus. Isso faz uma grande diferença, meu irmão. E diz o seguinte, a palavra do Senhor fala, ora, João 14, 21, aquele que tem os mesmos mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, proporcional da medida que eu vou me entregando a Deus, da medida que eu vou obedecendo a Deus, Deus vai se manifestar cada vez mais. E quando se fala em manifestar mais, é mais graça. É mais sabedoria, mais compreensão daquilo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes a pessoa, ela coloca a sua vida diante de Deus, Senhor, e começa a acontecer. Olha, o meu sucesso é quando tiver a minha casa própria. Aí vai ser a minha alegria plena. O meu sucesso vai ser quando eu tiver meu trabalho. Quando eu tiver
na minha vida sentimental, show de bola. Quando tiver isso ou aquilo, Jesus veio para ser suficiente. Quando eu partir desse princípio, meu irmão, a pessoa vai ter entendimento daquilo que está acontecendo à sua volta. E Deus vai te dar sabedoria para aquilo que você quer, você vem receber. Às vezes nós somos assim, Senhor, é o seguinte, hoje estou dentro da igreja, é isso aí mesmo. Mas quando me deparo na pressão do dia a dia, isso não encaixa com o meu coração. Você está entendendo, meu irmão? Aí você tem que lutar. Não, Jesus é suficiente. Jesus, me dá graça superar isso, suportar essa situação. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é que me ama. Então tenha o cuidado de saber aquilo que Deus quer para a minha vida, meu irmão. Ora, nós olhamos dentro da palavra do Senhor princípios determinados, para estarmos guardando, princípios de obediência. Nós temos que entender, né, quando a palavra diz, honra o teu pai e tua mãe, nós não podemos estar limitados na esfera natural. Mas se eu partir do princípio que é Deus que está falando para fazer isso, é diferente, meu irmão. Você está entendendo? Quando a palavra diz que o marido tem que amar a sua esposa, partindo desse princípio que vai agradar a Deus, isso faz uma grande diferença. E quando a mulher, ela for submissa ao seu marido, partindo do princípio que existe uma instância espiritual superior, e o que eu devo, a obediência a ele, vai ser diferente, meu irmão. Você está entendendo? Tem coisa dentro da palavra de Deus que causa embate, causa conflito com aquilo que nós temos como conceito. É ou não é? Meu Deus. E agora? Oferecer a outra face para o meu inimigo. Isso não é causar conflito, meu irmão? É ruim, hein? Né, irmão? Chamar meu irmão mais velho. Glória a Deus. Os irmãos queriam avançar no nosso irmão. O irmão disse, olha que eu vou chamar o irmão mais velho, hein? Quem é teu irmão mais velho? Jesus Cristo. Pronto. O negócio ficou brando, né, irmão? Isso é a sabedoria de Deus, gente. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor, trazendo princípios. A palavra do Senhor disse, honra o Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta. E nós estudamos dentro da palavra de Deus, dizendo o quê? Se você reconhece que é Deus que está te abençoando, você vai fazer isso. Que você colocou a tua vida financeira diante de Deus, não por barganha, meu irmão. Não porque dentro da lei diz, olha, você dá e vai cobrar. Isso era na época do Velho Testamento. Hoje nós vivemos na graça, mas o princípio permanece. Eu não preciso cobrar, porque Deus, imagina assim, ó Deus, tu cuida de mim, hein? Gente, nosso Deus é sábio. Às vezes a Neide veio falar alguma coisa, vamos colocar uma coisa assim, tu cuida com esse dinheiro, não vai perder. Aleluia. Meu Deus, tu está falando com criança? Como se eu tivesse perdido dinheiro alguma vez. Você está entendendo? Às vezes nós nos sentimos tão orgulhosos quando alguém vem nos exortar, é ou não é? Imagine Deus, não que Deus seja orgulhoso, mas, Senhor, tu tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. Olha, ele não sabe o trabalho dele, meu irmão. Sim ou não? Ainda bem que Deus não é como a gente, senão nós estaríamos perdidos. Falando de compromisso, e falando em responsabilidade diante de Deus, diga, graças a Deus, pela sua graça. Aleluia. Porque é a graça do Senhor que nos sustenta. Eu vejo o apóstolo Paulo, deixa marcada essa página aí, também vou marcar, e abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus, glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Olha só o testemunho do apóstolo Paulo. Nós estamos falando aqui do homem experimentado, do homem que foi grandemente produtivo para o reino dos céus. Ele diz o seguinte, porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
Mas pela graça, diga, mas pela graça, bem forte, mas pela graça, gente, nós não estamos falando de um homem qualquer. Se você for perguntar para a grande maioria que estuda a palavra do Senhor, qual foi o maior do Novo Testamento? É claro, Jesus nem se compara. A resposta vai ser chamado Paulo. Amém, queridos? E ele testifica isso. E se o Espírito Santo permitiu ele falar, porque ele fazia mesmo. Amém? Mas ele considerava o menor. Nos parece até um paradigma, né? Aquele que se julga maior vai ser o menor no reino dos céus. E já começa desde já. E aquele que se julga o menor vai ser o maior. E ele continua dizendo assim, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que é comigo. Imagine só, queridos, na época da igreja primitiva. Né, eu posso dizer que o apóstolo Paulo foi quase contemporâneo de Cristo Jesus. Mas ele andou com os discípulos. Andou com Pedro, Tiago, João. Andou com aqueles apóstolos que estavam próximos de Cristo, os discípulos que andavam com Cristo Jesus. E ele fala o seguinte, olha, da graça que eu recebi de Deus, eu fiz mais menção. Eu trabalhei mais do que todos os outros. É como se eu chegasse para você e desse uma vassourinha para cada um de vocês. É isso aí, galera. Vamos limpar a igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que vai varrer mais do que a outra, é ou não é? Sim ou não? Quem tem mais experiência, mais dedicação, alguém que varrer igreja. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu já tenho um ministério de oração. Eu já tenho um ministério de casais. Eu já tenho um ministério disso ou daquilo outro. Já faço um monte de coisa. Varrer igreja. Capaz. A pessoa ela vai se limitar a fazer aquilo que Deus ordena. Porque vemos vendo a palavra do Senhor dizendo o seguinte: fazei tudo aquilo que estiver em tuas mãos. Meu irmão, quando você for chamado, diga assim e seja feliz e sábio e produtivo. Porque esse mundo vai passar. Tem gente querendo semear naquilo que é terreno, colher daquilo que é terreno. Sendo cristão, meu irmão, vamos buscar a produção no reino dos céus. E aquilo que Deus tem para mim vai acontecer. É uma coisa natural. As pessoas sempre questionavam, alguns que trabalhavam comigo, que eu trabalhei uns 10 anos ajudando meu pai. Ele disse, ô Marco, por que não vai trabalhar sozinho, que tu sabes, querido? Tu pode ganhar muito mais. Teoricamente sim. Mas eu resolvi honrar meu pai celeste. E o meu pai precisava de mim. Alguém de confiança que estivesse ali nas obras, coordenando, trabalhando. Eu tomei essa decisão porque na instância espiritual, o meu Deus, o meu eterno, disse, honra o teu pai e tua mãe. E nessa vida toda, o meu pai nunca fez um elogio. Isso é coisa da natureza humana. Né, minha mãe? Mas um dia, ela chegou e disse, se não fosse o Marco. Falou ou não falou, meu irmão? E foi uma vez só. Amém, queridos? Quem foi glorificado foi meu Deus. As pessoas chegaram para mim, está perdendo dinheiro, rapaz. Que perdendo? Eu quero produzir no reino dos céus. Eu quero chamar a atenção do meu Deus, isso é o que importa. Aquilo que Deus tem para mim, Ele vai reservar e acabou. Nós temos que ter esse entendimento, né? Em todas as coisas. Exaltar e glorificar o nome. Você pode correr de um lado para o outro, você pode bater a cabeça, você pode ralar daqui para lá. Se Deus não estiver com você, meu irmão, não adianta o esforço. É como diz a palavra do Senhor, salmista. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você vai cansar, você vai se fatigar e não vai ter a graça de Deus. Quando temos a graça de Deus na nossa vida, a orientação do Espírito Santo, tudo se torna muito mais simples, muito mais fácil. Aquilo que você tem, você sente suprido. Você sente feliz. Amém, igreja? A graça que me foi dada. Tem uns que olham para a graça, se eu tivesse isso, se eu fosse desse jeito, se fosse dessa forma, aí seria diferente. Não, mas quando essa mulher, voltando lá em Lucas,
ela ouviu a oportunidade de tirar dos seus ombros aquilo que pesava tanto. Ela não perdeu tempo. Ela tomou uma decisão rápida. Eu quero. E ela ouvindo da boca do seu Salvador: olha, teus muitos pecados lhes são perdoados. A graça de Deus sendo derramada sobre aquela mulher. E aqueles homens que estavam ali, estavam julgando a Jesus. Quem é este? Quem não tem visão de Deus, julga mesmo, meu irmão. Esse não presta, esse é desse jeito. Olhando pela carne, olhando pelos seus olhos naturais, eu vejo quantas pessoas perecem por não perdoar o seu irmão, por não olhar com os olhos de Deus, porque os olhos de Deus são os olhos de misericórdia. Amém, queridos? Aí nós vemos na palavra do Senhor a oração modelo, a oração que o próprio Jesus deixou como modelo, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado. Gente, isso assim é uma expressão de condicionamento. Ou seja, da mesma medida que eu perdoar, e você perdoado por Deus. Certamente você já, mesmo em Cristo Jesus, você pode ter ficado com a amargura de alguém, chateado com alguém. Eu nem vou pedir para levantar a mão. Aleluia. Eu queria ver se você tem coragem, mas não vou pedir, deixa quieto. Glória a Deus. Mas quando você está amargurado, chateado com alguém, isso não é ruim, gente. Vai orar. Dobre o teu joelhinho e vai orar a Deus. O Espírito Santo quieto. Primeiro vai pedir perdão. Primeiro vai te reconciliar. Primeiro vai acertar. É assim ou não é, querido? Nada fica bom, meu irmão. Você vai trabalhar, aquilo fica te atormentando. Você vai caminhar, aquilo que de repente era um entretenimento. Você vai estar ali participando desse entretenimento que é muito bom. De repente você não sente gozo, não sente alegria daquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não entra em conformidade com aquilo que é desobediência, meu irmão. Diga graças a Deus. Porque o Espírito Santo revela ao nosso coração aquilo que nós precisamos mudar. O Espírito Santo, Deus não entra em concordância com aquilo que é desobediência. O Espírito Santo fica inquietando. E nós vemos aqui este homem que teve a oportunidade de usufruir da graça de Deus, mas ele não recebeu, porque não reconheceu. É coisa da natureza do homem, da medida que vai passar o tempo, esfriar essa concepção no coração com relação à graça de Deus. Antigamente você olhava para uma pessoa que pecava dentro da igreja, que errava, você dizia, misericórdia. Mas hoje, já deu tempo, hein? Pouca vergonha, não? Sem vergonha. Vai te consertar. Não precisa falar, mas se ele está assim no coração, meu irmão, o que ele está fazendo? Está destituindo a graça de Deus. Se hoje eu sou abençoado, é graça de Deus. Sabe o que você está dizendo? Olha, você não tem força mesmo, você é um miserável desgraçado. Não, se hoje eu estou santo diante de Deus, é graça de Deus. E quando nós fazemos assim, a palavra do Senhor diz que nós julgamos a lei. E a Bíblia diz que só há um juiz na terra e no céu, e esse é Deus. Já pensou quando nós julgamos alguém? Nós se colocamos como juiz, se colocamos como o próprio Deus? E Tiago afirma, olha, presta atenção, só há um juiz. E esse está no céu. Vai querer confrontar? Vai querer brigar? Você está entendendo, meu irmão? Deus não nos deu essa prerrogativa, isso é pertinente a Deus. Quantas pessoas se esfriam na fé? Não vou ajudar mais porque as pessoas são ingratas. Aí o inimigo ele vem trabalhando para nos tirar daquilo que é espiritual, nos colocar no natural. Porque quando ele fazer, nós olharmos para o homem, nós vamos esfriar espiritualmente. Nós devemos lembrar que aquilo que me propulsiona, aquilo que me empurra a fazer a obra de Deus, é a minha gratidão. Ora, não foi isso que fez mover o coração desta mulher? Então, quanto mais eu amo, é porque eu reconheço que Jesus me perdoou, que Jesus me purificou. E aí, meu amado, quanto você tem feito? A obra daquela mulher foi marcada, porque ela agiu com intensidade diante daqueles homens e diante de Jesus. Algo marcado que está aqui, ó.
ficou gravado na história. E o que você tem feito? As tuas obras têm sido produtivas? É isso, vai determinar o quanto você tem feito pela graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus que está derramada em cada coração. A graça que nos trouxe salvação eterna, é a graça que nos sustenta e a graça que nos dá poder para fazer a obra de Deus. O que você tem feito com a graça? Você tem trabalhado? Você tem assimilado a palavra do Senhor em querer obedecê-la? Vamos fazer como essa mulher. Passe-se os anos, 10, 20, 30, 40 anos, mas se colocar também como o apóstolo Paulo, eu continuo sendo o menor dos menores, mas com relação à graça, eu tenho trabalhado mais do que todos, para a glória de Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé. Chamar os obreiros aqui à frente. Você que tem sentido travado, você que gostaria de fazer mais para Deus, fazer tudo para honrar a Deus. Olha, eu nessa situação eu jamais, como homem natural, faria esta obra. Mas porque eu devo obediência ao meu Deus, eu vou fazer porque eu quero honrá-lo. Amém, queridos? Porque você deve, como diz a palavra de Deus, não deveis nada a ninguém, nada, senão somente o amor. Nós devemos amor ao nosso próximo. Amém, igreja? Você quer tomar uma decisão diante de Deus, Senhor, eu quero trabalhar mais, porque a tua graça está sobre a minha vida. Eu quero que a minha visão venha a ser aberta com relação às coisas desta vida. Porque Deus dá sabedoria e dá entendimento. Às vezes a pessoa está cega, está buscando, batendo, não encontra. Porque está cega espiritualmente. Agora a questão é por quê? Por quê, meu irmão? Você tem destituído a graça de Deus. Simão, ele era mestre na palavra. Só que não conseguiu enxergar Jesus, o Messias que estava ali. Ele não conseguiu se aproveitar da graça de Deus que havia no Messias. Ele estava tão próximo. Provavelmente se perdeu. Quem precisa disso, vem à frente em nome de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero dessa graça. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor, eu preciso dessa graça. Eu não estou dizendo que você cometeu tal pecado como esta mulher. Mas são nas pequenas coisas, gente, que nós vamos nos aprofundando, vamos nos afundando espiritualmente. São nas pequenas coisas. São detalhes que a questão que nós achamos que é irrelevante, que não damos importância. E quando percebemos isto, nós chegamos à conclusão que estamos mal espiritualmente. Você com Cristo, isso é suficiente. Amém? Isso é mais importante na nossa vida, querido. E o resto é resto. Vamos orar. Eu vou orar, quero estar encerrando. Depois o obreiro vai estar ungindo a cada um. E se você quer colocar alguma coisa para que o obreiro esteja orando direcionado, fica à vontade. Ô Espírito de Deus, Senhor, aqui estão essas pessoas que tomaram uma decisão. Pois a tua palavra diz que aquele que anda em Cristo Jesus não anda confuso. Aquele que anda em Cristo Jesus anda na luz, anda em caminhos retos. Em nome de Jesus, quebra as cadeias, quebra as barreiras agora em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Senhor, nós somos pequeninos diante de ti, mas tu nos ensina, Senhor, a entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo caminho, que é Cristo Jesus. Fazer como esta mulher fez, não olhando para o lado, não olhando, Senhor, aquilo que possa trazer questionamento, mas tomar uma decisão para te adorar, entregar tudo em tuas mãos. Meu Deus, que a angústia, o sofrimento, a dor, aquilo que traz tristeza, meu Deus, aquilo que nos separa de ti, em nome de Jesus caia por terra. Mas antes, ó Deus, revela o teu amor, revela, Senhor, a tua graça em nossos corações, porque declaramos aqui que precisamos de ti. E que sem ti, Senhor, a vida não tem o menor sentido. Senhor, tu és suficiente em nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, pela tua imensa graça. Pois a tua palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou da tua graça. E nós somos pecadores. A tua graça, Senhor, que cura. A tua graça, Senhor, que restaura. A tua graça que abre o entendimento do nosso coração, dando-nos, ó Deus, sabedoria. A sabedoria não
mundana, mas a sabedoria que vem de Deus. A tua graça que nos sustenta, dando alegria, consolo. A tua graça, Senhor, que nos revigora. A tua graça, Senhor, que nos diz que nós somos eleitos, que nós somos teus filhos. Te agradecemos por essa graça. Obrigado, Deus. É fato, Senhor, que não somos merecedores, mas aprove, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos por isso. Senhor, nós queremos nos despedir deste lugar, mas permanecer, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua direção. Aleluia. Senhor, nós queremos permanecer, Senhor, nessa ordem imperativa no qual diz: ide e fazer discípulo por toda a terra, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Senhor, nós estaremos, ó Deus, praticando essa ordem, Senhor, porque a tua graça está sobre a nossa vida em nome de Jesus.